Graça e paz, meus queridos, um bom dia a todos. Com grande alegria no coração, eu venho até vocês por intermédio desta aula. Muito bom estarmos juntos, foi Deus quem preparou esta manhã para nós. E vamos começar agora uma nova revista, onde nós iniciaremos um novo estudo e eu tenho certeza que Deus, assim como Ele já tem feito, Ele continuará nos abençoando através da revelação da Sua Palavra. Eu espero que você esteja pronto, que você esteja com disposição no coração, para que nós possamos assim aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Bom, nós vamos estudar então nesse trimestre essa revista que começa hoje, dia 4 de outubro, é a revista do quarto trimestre de 2020, e nós vamos falar sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, falando especificamente sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Queridos, este é um livro fantástico, um livro que com certeza vai abençoar muito as nossas vidas. E existem muitas perguntas acerca deste livro. Muitos teólogos investiram e ainda continuam investindo muito tempo de suas vidas para poder entender melhor esta revelação e poder então assim usufruir desta palavra revelada e ensinar a outras pessoas. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos uma revelação em nosso coração e queremos compartilhar com vocês. É muito importante que todo o estudo que nós fazemos da Palavra de Deus, pode ser que você encontre em outros comentários, outros posicionamentos acerca até mesmo do livro de Jó. Mas eu gostaria que você, ainda que você já tenha algum conceito pré-estabelecido acerca deste livro, eu pediria para que você abrisse o seu coração e recebesse então aquilo que nós temos para ministrar a você e a sua família, e aí então depois você chega à conclusão se esta é a revelação que você quer para a sua vida. Mas nós preparamos algo de Deus para você. Bom, nesse trimestre então, nós temos então 13 lições falando sobre a vida de Jó, onde será bem explorado cada tema, cada aspecto da experiência de vida que este homem teve com Deus, as dificuldades pelas quais ele passou, o sofrimento. Porque quando a gente fala sobre Jó, a gente já pensa no sofrimento dele, né? E muitas pessoas, quando estão sofrendo, elas falam, olha, eu estou sofrendo, mas se Jó sofreu, eu também posso sofrer. É claro que o sofrimento ele faz parte da vida humana, mas nós temos que atentar para a forma como Jó passou por todo esse sofrimento, quem era Jó antes, quem foi Jó em meio ao sofrimento e como ele administrou e qual foi o resultado que ele recebeu. Então, inicialmente, na lição 1, nós vamos falar sobre o livro. Nós vamos falar sobre este livro que Deus preparou para nós. Então, na lição de número 1, o livro de Jó, nós vamos explorar agora alguns aspectos bem importantes. Para isso, nós vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, começando então com Tiago capítulo 5, verso de número 11. Se você puder me acompanhar, por favor. Diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Oh, amado, que palavra! Olha, você vê aqui, Jó, a Bíblia fala que ele teve paciência em meio ao sofrimento, mas sem esquecer que o Senhor, que estava no cuidado, estava ali presente em toda a situação, nós vamos perceber que Deus é misericordioso e piedoso. Não se esqueça disso. Nossa verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós vamos perceber que o livro de Jó, meus amados, é um livro de respostas. Então, cada um vai dar a sua resposta. Você percebe que Deus, inicialmente nesse livro, ele vai instigar Satanás a dar uma resposta. Ele fala, viste o meu servo Jó? E então Satanás vai dar a sua resposta. Você vai perceber que Jó, diante daquela dificuldade,
Ele vai dar a sua resposta, como ele está vendo aquele problema. Por outro lado, seus amigos vão dar respostas também. E por fim, Deus vai dar a sua resposta. Então, perceba que na vida, sempre nós vamos receber respostas de muitas pessoas. Às vezes o diabo está querendo responder uma indagação sua, às vezes amigos, às vezes parentes. Mas lembre-se que a resposta certa ela vem da boca do Senhor, meu irmão. Lembre-se que a fé vem por ouvir Deus falar. Então, no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Atente para a resposta de Deus e você será um bem-aventurado. A leitura bíblica em classe, eu gostaria de ler com você 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, e depois nós vamos repetir a leitura de Tiago 5,11. É bom que Tiago 5,11 fique bem gravado na sua memória e na minha memória. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ainda em Ezequiel capítulo 14, verso 14 e depois verso 19 e 20, nós vamos ver, dizendo no verso 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então, no primeiro texto, nós vemos a revelação da palavra, que toda a escritura é divinamente inspirada. Vimos que Tiago fala que o sofrimento deve ser considerado uma bem-aventurança na vida daqueles que temem ao Senhor. E nós vemos nesse texto de Ezequiel 3 personagens que são considerados justos diante do Senhor: Noé, Daniel e Jó. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto no decorrer da nossa matéria. Ponto central: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus às grandes questões da vida. Deus quer nos responder. Na nossa introdução, mais uma vez, nós queremos exaltar o livro de Jó porque é uma obra fascinante, é uma obra perfeita, é uma obra que foi inspirada por Deus. E o que nós temos que ficar atento no livro de Jó? Todas as vezes que nós vamos fazer um estudo acerca das Escrituras, nós temos que procurar conhecer qual é a estrutura deste livro. Então, o livro de Jó, ele é um livro que foi constituído em uma estrutura, nós vamos falar sobre essa estrutura, o estilo o qual o autor utilizou para poder se dirigir aos ouvintes, e o conteúdo, ou seja, qual é o recheio que está dentro dessa bela obra que foi inspirada por Deus. Nós podíamos resumir este livro falando sobre a grandeza de Deus e a finitude humana, ou seja, nós temos que entender que Deus está de fato no controle de tudo e o homem, por mais que ele tenha indagações, ele deve reconhecer que Deus é tudo e nós somos obras de suas mãos. Começando aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre a autoria, o local, a data do livro de Jó. Então, tópico 1, número 1, o autor de Jó. Queridos, acerca de quem escreveu este livro, nós temos longos e debates que parece que não tem fim acerca de quem escreveu este livro. Então, quais são as opiniões que os estudiosos têm? Então, uns concordam que tenha sido Moisés que escreveu, outros Eliú, que era um dos amigos de Jó, ou até mesmo Salomão, falam sobre Isaías, Esdras, e não se chega num consenso, tendo em vista que o próprio livro não mostra quem de fato escreveu. Agora, sobre o autor,
nós temos que entender algo. Alguns estudiosos dizem que foi, inclusive, vários autores, ou foram vários autores que participaram dessa escrita, e até mesmo em épocas diferentes. Porém, qual é o nosso posicionamento acerca do livro de Jó? Então, para nós cristãos, queridos, nós entendemos que o livro de Jó, para início, ele não é uma ficção religiosa, como algumas pessoas pensam ser, que seja um livro somente que fala sobre poesia, um livro que toca as emoções, um livro como se fosse simplesmente uma história de sofrimento. Não, o livro de Jó é um livro que contém poesia, porém até mesmo essa poesia foi inspirada por Deus e Deus colocou no coração de um mesmo autor para que este autor registrasse toda essa inspiração e assim esse livro pudesse chegar em nossas mãos, tá? Então, alguns pensam que podem ter sido Moisés o autor deste livro. Por quê? Porque Moisés ele viveu 40 anos na terra do Egito, desde a sua infância até a sua varonilidade, ali até os 40 anos, os primeiros 40 anos de vida, ele viveu no Egito. E ali ele foi instruído acerca das letras, como ele poderia escrever e teve acesso a muitas ciências. E quando ele foge da terra do Egito, ele vai para Midian. Lá em Midian ele passa 40 anos e é justamente naquele lugar onde ele tem o conhecimento de outras nações, história de muitas outras pessoas. E como Midian era um local vizinho de Uz, pode-se entender que Moisés tenha sido responsável, até mesmo pela proximidade dos locais ali mencionados nas Escrituras e também pelo estilo que Moisés ele escreve, é um estilo semelhante ao do livro de Jó. A pessoa histórica de Jó, falando um pouco sobre essa pessoa histórica. Quando nós falamos sobre Jó, e nós falamos que esse livro não é um livro, não é uma ficção, não é uma ideia dos homens, mas Jó de fato ele existiu, como nós podemos chegar a esta conclusão? Nós podemos chegar nessa conclusão porque o profeta Ezequiel, ele vai falar sobre essa pessoa. E você concorda comigo que Daniel e Noé existiram? Eles realmente existiram, nós temos isso registrado. E ele vai mencionar também Jó. Então, Jó, Noé e Daniel são mencionados como pessoas justas e quando fala-se sobre o juízo de Deus, que é o assunto de Ezequiel, ele fala que ainda se tivesse esses 3 homens no local onde Deus iria executar o juízo, eles não conseguiriam livrar a cidade ou qualquer outra pessoa, nem filhos nem filhas. Eles poderiam livrar somente as suas próprias vidas. E ali Ezequiel identifica Jó como um homem íntegro, um homem justo. E nós temos também o testemunho de Tiago, conforme nós lemos lá em Tiago 5,11, a Bíblia fala sobre o testemunho de Tiago, que ele fala sobre o sofrimento de Jó, a paciência de Jó e a misericórdia, a misericórdia com a qual Deus vai lidar com a vida de Jó, restaurando ele completamente. Então você vê também Tiago aqui dando testemunho. Então, queridos, o que nós precisamos entender? O livro de Jó, possivelmente quem escreveu foi Moisés. Nossa opinião, nós entendemos que tenha sido Moisés. Jó existiu? Existiu. Tanto ele quanto o seu livro são uma realidade e não uma ficção. O terceiro ponto aqui do nosso tópico 1 é acerca da terra de Jó. Então, nesse mapa que você está vendo agora, você vê que a terra de Uz está dentro do reino de Edom. E este reino, queridos, ficava ali bem próximo da Babilônia. Você vê que Jó, quando ele vai começar ali as suas provas, os caldeus vêm e roubam o seu rebanho. Então ele está próximo da Babilônia, como está próximo também de Jerusalém. A terra de Uz faz parte do reino de Edom. E então, quando nós falamos sobre essa terra onde Jó vivia, lá em Jó 1, verso 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Então aqui, em Jó 1, vai falar sobre o endereço de Jó. Em Lamentações 4:21, vai falar sobre a veracidade e existência deste lugar.
Porque diz lá em Lamentações 4:21, na sua apostila pode ser que esteja Jeremias 4:21, mas o correto é Lamentações 4:21. Diz assim, alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice, você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. E também Jeremias 25:20 diz assim, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod. Então, ele vai falar dos reis de Uz. Essa declaração aqui de juízo, que sai da boca de Jeremias, ele se dirige aos reis de Uz. Então, falando de Uz como um local que era de fato existente. Então, Jó, assim como a sua terra, eram realidades e não histórias fictícias, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a época de Jó. Os comentaristas, eles vão concordar que a história de Jó, embora, como nós falamos, pode ter sido Moisés quem escreveu, a história aconteceu na época dos patriarcas. E como nós chegamos a esse ponto de vista, que a vida de Jó, os relatos sobre essa passagem de sofrimento até mesmo na vida de Jó aconteceu na época dos patriarcas. Então nós temos alguns pontos a serem observados. Primeiro, na época deste livro de Jó, ele vai falar no capítulo 1, verso de número 5, que ele fazia, eu acredito que você lembre desse texto, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, porque ele pensava em seu coração, se porventura os meus filhos pecaram e denegriram, falaram mal de Deus, se eles estiverem em pecado, eu já vou fazer meus sacrifícios para que a ira de Deus não venha sobre eles. Então, naquela época não tinha sacerdócio reconhecido. Então, quem era o sacerdote da sua própria casa era Jó. Então, como ele não fala sobre o ministério sacerdotal e ele mesmo era o sacerdote, isso vai acontecer antes da lei. Então, possivelmente, na época patriarcal. Nós temos uma segunda consideração. Em Jó 42:15, Jó ele vai dizer sobre a herança que ele dá para os seus 7 filhos agora e as suas 3 filhas. Ele dá parte da herança não só para os filhos, mas para as filhas também. E a lei, ela determinava que a herança não era para a filha mulher, somente para os filhos. Então, se Jó vivesse depois do período da lei, então a herança deveria ter sido dada somente aos filhos. Lá em Números 27:8, fala que a herança vai para as filhas somente em caso de morte do filho homem. Então, nós podemos entender que como ele era um homem reto, justo, íntegro e temente a Deus, ele não faria isso em discordância com a palavra. Então, entende-se que ele falou isso porque ele viveu no período antes da lei. E mais um terceiro aspecto, em Jó 42:11, fala que os seus parentes e os seus amigos, vindo visitá-lo depois da restauração, o que acontece? Eles trazem peças de dinheiro para Jó. Então, essa forma de expressão peças de dinheiro, ela não é muito mencionada na Bíblia, ela só é mencionada em 2 lugares. Ela é mencionada em Gênesis 33:19 e ela é mencionada também em Josué 24:32. Então, quando se fala sobre um tipo de dinheiro, te faz pensar na época que aquele dinheiro tinha uma evidência mais forte. Então, essa palavra, ela mostra a época também patriarcal. É como eu dissesse para você, olha, eu tive uma experiência da minha vida que eu vivi na época dos cruzados, que o dinheiro no Brasil era os cruzados, ou os cruzados novos. Então isso aconteceu ali no ano de 86, com a era Sarney, então ele começa com os cruzados e depois cruzados novos. Então eu posso te mencionar um período da minha vida mostrando uma época do dinheiro, que foi a economia viveu naquele período. Então, também da mesma forma, o livro de Jó, quando falava sobre essas peças de dinheiro, foi usado essa expressão. Embora a prata sempre foi utilizada, o dinheiro sempre foi utilizado, mas essa palavra foi usada nessas 2 passagens bíblicas. Muito bem.
Então aqui nós concluímos o tópico 1. No tópico 2, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura literária do livro de Jó. Então, como nós observamos esse livro aqui? Ao ler o livro de Jó, precisa se dar conta de que quais são os pontos que a gente precisa observar aqui para poder entender esse livro. Bom, neste livro é uma obra de natureza poética. Então, a poesia, ela está em todo momento. Na verdade, é como se nós fizéssemos um sanduíche. No sanduíche nós temos pão, o recheio e um outro pão para fechar esse sanduíche, né? Então, nós temos aqui, inicialmente, uma prosa, que é no capítulo 1 até o capítulo 2, a estrutura inicial, ou seja, o nosso prólogo. Essa palavra prólogo fala sobre o início do texto. A palavra prosa, ela quer dizer discurso. Então, o primeiro discurso, ele acontece no capítulo 1 e capítulo 2. Então, é a primeira fatia do nosso lanche. Aí, então, o recheio vai acontecer no capítulo, do capítulo 3, ele vai até o capítulo 42, ali, ele vai falar sobre essa poesia. E no final do nosso livro, nós vamos, no capítulo 42, nós vamos fechar a prosa, como se fosse um sanduíche, né? Prosa, poesia e prosa. Sendo que também no capítulo 3 tem uma declaração ali de Jó, mas é uma pequena declaração e depois já volta para o lado poético, tá bom? Então, a poesia é o que faz, é o que toma a maior parte do livro de Jó. Só que nós temos que entender que a poesia, queridos, embora seja um estilo literário, não é menos importante do que a prosa ou o discurso. Na verdade, queridos, Deus, lembre-se que nós lemos lá em 2 Timóteo, que toda escritura é divinamente inspirada. Então, quer seja em forma de prosa, em forma de poesia, toda escritura é divinamente inspirada. Então, o autor usou esse estilo literário porque foi o que Deus lhe concedeu. E por intermédio desse estilo ele consegue tocar o meu e o seu coração. Não só as nossas emoções, mas também o nosso espírito. A organização. Então, no texto em poesia, a seguinte organização. Vai começar com um monólogo, ou seja, essa prosa de Jó. Nós temos aqui os 3 amigos falando neste livro. Os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Nós temos o 4º amigo que chega posteriormente, que é Eliú. Depois, nós vamos ter a revelação de Deus e, por fim, a humilhação de Jó. Então, essa vai ser a organização. Então, primeiro Jó falando, depois os 3 amigos, por último o 4º amigo, a resposta de Deus e, por fim, a humilhação e restauração de Jó. Falando sobre as linguagens. Queridos, faz parte da poesia usar muitas figuras, usar metáforas, usar rimas, usar palavras combinadas para poder se constituir uma poesia, né? Quem pode dizer até melhor acerca disso é nosso pastor Vilmar, que é um poeta. Mas, quando se fala sobre poesia, a poesia bíblica nem sempre ela combina ritmos e palavras, mas a poesia bíblica, ela, até mesmo porque como foi escrito no hebraico, para entender a combinação de palavras teria que ser na língua original. Como nós temos a tradução, nem sempre as palavras combinam a sua rima e o seu sentido. Mas, interessante, a inspiração de Deus ela é perfeita, porque a poesia ela pode ser percebida também na combinação de pensamentos. Então, os pensamentos deste livro, eles combinam completamente. Então, assim, através de metáforas e paralelismos, Deus ele traz a sua revelação até nós de forma poética. Falando ainda mais sobre isso, quando nós falamos sobre o livro de Jó, ele é o primeiro dos 5 livros poéticos. Na Bíblia, Velho Testamento, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 5 livros poéticos. Jó é o primeiro deles. E falando sobre metáforas, o que é uma metáfora? É uma forma que a pessoa que escreve o texto, ela vai dar uma vivacidade, uma expressão maior, chamando a atenção do leitor para entender
a força daquela mensagem que ela está procurando dar. Por outro lado, o paralelismo, o que ele é? Ele é uma forma de você trazer coisas parecidas e compará-las. Então, o paralelismo, o que ele vai fazer? Ele vai se repetir na forma de pensamento para que você possa entender, trazendo uma coisa semelhante à outra para que você possa ter a força da expressão que o autor quer nos dar. Usando, essa metáfora como exemplo, por exemplo, lá em Jó 7, verso 6, ele fala sobre o vai e vem do tecelão. E quando ele usa essa expressão do vai e vem do tecelão, ele está mostrando que assim como o vai e vem é algo contínuo, assim são os dias de vida do homem. Os nossos dias passam muito rápido e são breves. Ele usa a expressão também como uma pessoa que corre, assim é a vida do homem. Nossa vida realmente é uma corrida constante. Jesus falava muito em metáforas. Ele usou a expressão, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então eram metáforas. Da mesma forma, o livro de Jó também foi escrito, através de metáforas e paralelismos. No tópico 3, nós vamos falar agora sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Aqui no tópico 3, nós temos a pergunta, por que os justos sofrem? Pode ser que você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Analisando a vida de Jó, ele era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como pode um homem desse sofrer? Não, tem que ter algum pecado, tem que ter alguma coisa escondida. E parece que quando nós vemos uma pessoa sofrendo, nós não conseguimos entender se a pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa reta, como que ela pode sofrer? Essa pergunta, os amigos dele fizeram também. Não, se Jó está passando por isso é porque ele tem pecado escondido, tem alguma coisa errada. Porque se Deus é um Deus justo, se Deus é um Deus misericordioso, se Deus é um Deus amoroso, como que ele pode deixar um justo sofrer? E a essa pergunta nós vamos ver então como Jó vivenciou, qual foi a resposta que ele deu e o que de fato aconteceu. Então, ao longo dos anos, muitos teólogos ficam tratando esse assunto, tentando dar uma explicação. Na vida de Jó, a ideia do sofrimento era que sofriam pessoas naqueles dias, a ideia principal é se tivesse algum erro, porque Deus estaria pesando de alguma forma sobre a vida delas com uma maldição. Agora, nós vamos ver que neste livro não é bem assim que as coisas acontecem. Então, falando sobre o tópico 2, existe bondade desinteressada? Porque a primeira resposta quem dá nesse livro aqui é o diabo. Quando Deus fala para o diabo, falando, olha, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? E qual foi a resposta que o diabo dá para Deus? Ele falou, é claro que ele tem todas essas virtudes, é claro que ele é essa pessoa amorosa, essa pessoa formidável que o Senhor está falando, Deus, porque o Senhor cerca ele por todos os lados. É claro, ele tem muitos bens, ele tem uma família linda, ele é cercado de amigos, ele tem boa saúde. Mas olha o que o diabo diz, toca nessas coisas para ver se ele vai continuar com o seu testemunho. Então, queridos, hoje, será que tem pessoas assim que só servem a Deus por conta do interesse? Porque se Deus, em algum momento, permitisse que o diabo tirasse essas coisas, essas pessoas continuariam servindo a Deus? O diabo falou isso. E será que ele fala isso acerca de mim, acerca de você também? Quando Deus nos elogia, o fato é, queridos, que a nossa atitude para com Deus não deve ser uma atitude interesseira. Com tudo ou sem nada, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus. O diabo lançou isso em rosto, mas nós vamos ver que Jó deu a resposta que Deus esperava. Segunda característica aqui, vai mostrar o tópico 3 ainda, número 2, existe bondade desinteressada? Então, essa pergunta aqui, eu preciso fazer para mim e para você.
O livro de Jó mostra que Jó se comportou bem nessa prova. Então quer dizer que existe bondade desinteressada. Existe sim justiça, meu irmão. Existem pessoas que servem a Deus com coração íntegro, que servem a Deus com disposição e fidelidade. No tópico 3, nós vamos fazer a seguinte pergunta: pode o homem compreender a Deus? Queridos, quando nós falamos sobre compreender a Deus, o próprio Jó, no capítulo 42, ele fala assim que ele falou sobre coisas que ele não entendia. Coisas que eram preciosas demais para ele. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus, queridos, é muito difícil compreender a Deus na sua plenitude. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus através da sua palavra, Deus, ele tem se dado a conhecer. Deus, ele tem se revelado a nós. Mas lembre-se, Deus é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. O homem, quando se depara com a grandeza de Deus, ele fala: como pode? O salmista diz: quão numerosos são os teus pensamentos, mais numerosos do que as areias do mar. Então, quem entendeu o Senhor, quem compreendeu o Senhor, o apóstolo Paulo diz, para que possa instruí-lo. Ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que nele habita. E esse Espírito, Deus fez habitar em nós. E à medida que nós vamos caminhando com Deus, o Espírito Santo vai nos dando uma fração deste conhecimento. Como se fosse um conta-gotas, ele vai nos dando à medida que nós vamos podendo suportar. Jó, quando ele chega diante desta situação onde o diabo deu a resposta que ele era uma pessoa interesseira, por isso que ele servia a Deus, os seus amigos tentaram encontrar pecados na vida de Jó, e quando chega em determinado momento que Jó, ele vê tudo isso acontecendo, Deus vai dar a sua resposta. E Deus vai mostrar para Jó qual era a intenção de Deus e qual era o desejo de Deus em meio a toda essa situação. Então, muito mais do que Deus querer que eu e você conheçamos Ele, Deus quer que nós vivamos com Ele através da revelação. Mais do que a informação, Deus quer se revelar à minha vida e à sua vida. Queridos, para compreender a Deus, nós precisamos andar com Deus. Jó, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Queridos, eu queria te convidar nesta manhã a experimentar Deus, independente da luta, do sofrimento que você possa estar passando. Eu gostaria de te convidar a desenvolver o seu amor por Deus, porque o nosso amor ele pode ser aperfeiçoado. Ele pode nos ajudar a olhar para Deus de uma forma real e bem nítida. Sabe, queridos, às vezes um tempo de sofrimento, ele é acompanhado de muitas lágrimas. Ele é acompanhado de muitas orações. O próprio salmista, ele fala que ele nadou em meio às suas lágrimas no seu travesseiro. Mas eu quero te dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está com você e este momento pode estar sendo usado por Deus para nós chegarmos bem mais perto dele. Na nossa conclusão, eu gostaria de te dizer que todo esse texto, todo esse livro foi elaborado para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um contexto histórico e literário. Então Jó existiu assim como o seu livro, e essa estrutura é a estrutura pela qual Deus sabia que iria me alcançar e alcançar a sua vida. A natureza dessa escritura é poética, mas não menos poderosa, porque ela é inspirada por Deus. Os princípios teológicos, eles transcendem o espaço e o tempo. Por isso, pode nos alcançar hoje. Na nossa conclusão, eu quero te dizer que Deus, ele é demonstrado através da sua palavra. É demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todos os seres humanos. Mas a Bíblia fala, lá em Oséias, capítulo 6, verso de número 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele virá até nós. Ele virá ao nosso encontro, como a chuva seródia que rega a terra. Meus amados, gostaria de te agradecer por esse tempo que nós passamos juntos, aprendendo a palavra de Deus. E gostaria de aproveitar aqui também para dar os créditos desses slides que eu utilizei a ebdpanorama.com, que disponibilizou esse material para nós.
e como nós vivemos no reino de Deus. Nós agradecemos pela dedicação e esforço dos irmãos por terem nos ajudado com esse material. E gostaria de mais uma vez te abençoar e pedir a Deus que Deus esteja com você, te ajudando, te guardando, te livrando do mal e estando com você, hoje e sempre. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.